Olá, está começando mais um podcast, o podcast da CAT Investimentos. Eu sou a Carolina Lourenço, especialista em renda variável, e hoje estou para falar sobre um assunto mais temido aí, né? Imposto de renda. Estamos aqui com a Alice Porto, nossa convidada aí para bater esse papo de imposto de renda. Por favor, se apresenta aí, Alice. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que vamos desmistificar esse, como você disse, né, tão temida questão, tão assombrosa parte dos investidores que é essa tributação de bolsa. E você, como você é da renda variável, eu acho que você mais do que ninguém sabe como que isso afeta o investidor, mas hoje nosso intuito aqui é que vocês saiam desse conteúdo ou de outros que a gente for fazer com todas as dúvidas tiradas, pelo menos os pontos principais, porque tributação não pode ser um impeditivo para investir. Você concorda? Com certeza, Alice. Isso é uma dúvida que sempre fica ali na cabeça do investidor, né? Como que eu faço? E acaba que muitas vezes deixa de investir num Exato. ativo por conta da tributação, né? Por conta da declaração e da tributação ali mensal. Isso é muito verdade, e assim, por isso que eu fico muito honrada e muito grata pelo convite de estar aqui, porque eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem para poder esclarecer essa questão tributária, a gente está limpando um pouco mais o caminho, tirando um pouco mais os obstáculos ali do caminho para que o investidor prospere. Então, eu acredito que você deve estar com um monte de pergunta aí, porque quem trabalha em renda variável acaba recebendo essas perguntas e não é ali o assessor, ou a própria corretora, ou a própria B3, ou a própria Receita, que vai conseguir trazer essas respostas, e por isso que entra o meu trabalho, tanto educacional nas redes sociais, quanto da minha assessoria tributária, que é resolver toda essa parte tributária de bolsa. Vamos lá, então. Alice, seu perfil conta com mais de 500 mil seguidores aí nas redes sociais. E eu queria entender um pouquinho aí de você. Quem é a contadora da Bolsa e como surgiu aí esse seu trabalho? É uma coisa um pouco impressionante, né? 500 mil seguidores para quem fala só de tributação de bolsa, porque eu não falo de mais nada. É o único assunto que eu abordo. Se você abrir meu Instagram agora, vai ter alguns stories falando todos os posts, todos os vídeos do YouTube. Lifestyle eu praticamente não posto. E chega a ser. Eu digo isso não por mérito meu, mas por como que é interessante que as pessoas estão evoluindo nas redes sociais e realmente buscando conteúdo que vá agregar, e não só entretenimento, que é importante também. Né? Então, assim, eu fico muito feliz com esse trabalho. E ele começou, olha que interessante, ele começou com uma dor individual. Porque eu era investidor em 2007, renda variável, não tinha muito conteúdo na internet, então eu fui super autodidata ali, fiz várias operações, não me detive ali só em ações, eu lancei opção, deixei virar pó, algumas eu exerci, lancei termo, fiz mercado futuro dólar, mercado futuro índice, eu queria entender o mercado. E aí, na hora que virou o ano, né, foi bem ali no final de 2007, na hora que virou o ano, eu tinha o CPF no contrato social da empresa familiar da minha mãe, que eu fazia administração ali. E eu sabia que eu não podia ter problema no CPF, porque toda remessa de tecido é uma confecção, indústria e comércio, que até hoje, tem mais de 40 anos, está até hoje aí viva. Quando você tem o CPF no contrato, a remessa de tecido, para cada remessa, era constado o CPF, não só o CNPJ da empresa, mas o CPF dos sócios. Então, já me preocupei com essa questão do CPF e mandei para o contador as minhas notas de corretagem. E ele, que era muito pontual, começou a atrasar. E eu não entendi. Fui cobrar dele e ele, tô tendo uma dificuldade aqui. Não, calma, vou conseguir te entregar. Passou um tempo, cobrei dele de novo. Ele, não, tem só uma operação aqui que eu não entendi, porque ela não tem a contrapartida. Na contabilidade, a gente tem essa metodologia, né, dos métodos das partidas dobradas. E aí eu falei pra ele, foi uma opção que virou pó. E aí ele me perguntou, pó de quê? Esse foi o momento que eu acho que nasceu a contadora da bolsa, pelo menos a minha empresa, né? Porque na internet tem só 5 anos que eu estou. Porque eu percebi que ele não tinha conhecimento do mercado. E não adianta você, por mais que você possa entender as regras tributárias, que eu acho que nem era o caso dele também, porque é uma demanda muito pouca de investidor, até hoje, né? São um percentual muito pequeno de investidores na bolsa, né? Exato, exato. Comparado à população brasileira. E eu percebi que ele não sabia, não iria saber fazer. E aí que me deu um estalo. Eu falei, gente, mas eu sou formada em contabilidade.
eu tenho a mesma graduação, eu tenho a mesma jornada dele. Se eu não aprendi essa tributação de bolsa na faculdade, por que eu estou achando que ele deveria saber? Então, eu senti ali uma necessidade de fazer os meus próprios cálculos, a minha própria declaração, sempre com aquela pressão enorme do meu CPF estar ali no contrato da empresa, da família, que era o nosso ganha-pão. Se eu fizesse alguma coisa errada, o meu CPF ia dar problema, não ia só ser eu que seria impactada. E ali eu me debrucei na legislação e fiz várias planilhas e tinha um software na época também que você baixava desktop, eu comparei meu cálculo com o software, enfim, foi um período árduo porque a informação era mais escassa. E quando eu terminei, que eu terminei com um certo nível de segurança que, vamos dizer, não é alta, né? Porque era a primeira vez que eu estava fazendo, mas eu tinha conferido muitas vezes, eu sou muito processual, sou muito organizada, então isso me ajudou muito. E aí, na hora que eu bati o olho, vi aquilo finalizado, eu falei, meu Deus, mas eu sofri demais para fazer isso. Tem muita gente aí que deve estar sofrendo também. Vou oferecer esse serviço para o mercado, já que eu tenho CRC. Então, assim nasceu a Contadora da Bolsa, a partir da própria dor que o investidor sente. Eu sei a dor dele, eu passei por ela, eu criei a solução e estou aí há mais de 16 anos oferecendo essa solução. E nas redes sociais, como eu disse, é que eu estou há 5 anos. Então, a presença digital, antes eu não tinha, era a mesma indicação, e agora nas redes sociais tem um trabalho educacional. Foi longa a história, né? Acho que eu falei muito aí, né? Alice, eu acredito que esse é um bate-papo que pode gerar horas de conteúdo, né? Eu queria entender um pouquinho sobre as datas. Já tem ali uma data definida? Como que tá isso? Bom, é hora de conteúdo mesmo, né? Não para responder a data, mas realmente é porque tem bastante detalhe. Não que seja difícil a tributação, mas ela tem tanto detalhe, que ela acaba tornando intrincado ali todo o processo. Então, eu acredito que você deve passar aí as dúvidas principais, e uma delas é essa questão da data. E tem uma curiosidade enorme sobre a data, Carol. Eu estou usando a palavra curiosidade, talvez nem seja isso, mas vamos usar ela para a gente usar um pouquinho de eufemismo, que é o seguinte: no ano passado, a Receita Federal divulgou uma instrução normativa para o prazo do ano passado de que a data da entrega da declaração anual estaria entre 15 de março e 31 de maio. Pela primeira vez, a gente teria mais de 2 meses para fazer a transmissão. Normalmente era 1º de março até 30 de abril, então ela teve realmente ali uma mudança, ela postergou o início para 15 de março, eu acredito que para alguns ajustes da pré-preenchida, porque os informes das instituições financeiras saía dia 28 de fevereiro, aí dia 1º já tinha a declaração, ela vinha com muito erro. Então, eu acho que foi uma decisão muito assertiva da Receita prorrogar para 15 de março, e já que ela prorrogou o início, ela tem que prorrogar o fim também, e ela acabou dando uma super colher de chá ali até 30 de maio. Porém, isso foi a data do ano passado, da declaração entregue no ano passado. Esse ano, nesse momento que a gente está fazendo a gravação aqui agora, a Receita Federal ainda não soltou o prazo. É bem provável que ela mantenha esse prazo de 15 de março até 31 de maio. E acabou que alguns veículos aí requentaram o prazo do ano passado e noticiaram como se fosse o prazo desse ano, mas ainda não é oficial. A Receita não se pronunciou através da coletiva de imprensa, aí ela solta a instrução normativa, tudo no site oficial da Receita Federal. Então, ainda não temos essa data para 2024, que é referente às operações de 2023, mas tudo indica que a Receita deve manter entre 15 do 3 e 31 do 5, mas certamente eu vou noticiar, todo dia a gente entra no site da Receita, pesquisa, para pegar o dado da fonte oficial. Mas eu acho que o investidor ele pode se preparar, Carol, para ter em mente que março já tem que estar com tudo pronto, porque isso já traz para ele ali uma agilidade, já traz para ele uma antecipação, e assim que a Receita de fato liberar o prazo e o programa, ele já não fica tão com prazo muito apertado, muito ansioso, porque fazer a coisa em cima da hora, né, e com tanto detalhe, acaba gerando uma angústia muito grande, e às vezes ele podia estar, pô, Carol, eu quero fazer outra operação aí de renda variável, ligando para renda variável, e ele está lá preocupado com a questão de declaração e imposto. Então, o prazo não sabemos ainda, mas com certeza vamos noticiar. Muito bom, né? Tem muitos investidores que deixam ali para o último momento. Então, acho que é importante ter o prazo em mente para não acabar ficando ali para os últimos dias, né? Sim. A declaração de imposto de renda ela tem 2 formatos, né? O simples e o completo. Eu queria entender, me conta aí o que diferencia esses 2 formatos, né? E como que o investidor pode saber em qual que ele se enquadra ali melhor. Nossa, excelente pergunta. E ela é uma pergunta que eu venho recebendo ela
que eu só recebo perguntas de tributação, né? As pessoas olham para mim, contadora, qual o prazo da DARF? Contadora, qual o código da DARF? E é isso mesmo, eu estou aqui para isso. Mas tem muito tempo que eu não recebo essa pergunta. Então, parabéns por ter levantado ela, porque de fato ela é uma pergunta fundamental e muito importante, apesar de que a resposta não vai impactar muito, porque não tem diferença. A questão é, os dados que são inseridos na declaração anual de bolsa provenientes de renda variável, eles são para cunho informativo e não com objetivo de arrecadação, porque a tributação de bolsa ela ocorre ao longo do ano. Então, durante 2023, encerrou janeiro, faz cálculo, paga o imposto referente a janeiro ou compensa o prejuízo. Encerrou fevereiro, cálculo. Então, a apuração ela é mensal ao longo do ano. Quando chega o período da declaração, essa apuração, todos esses dados que foram extraídos e pagamentos e compensações de prejuízo e IRRF, enfim, todos os detalhes ao longo do ano, é que vão ser inseridos na declaração anual, novamente, para cunho informativo. Então, uma vez que esses dados de renda variável não afetam o valor do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração, essa opção de simplificada ou completa, ela não deve ser avaliada pela ótica de investimentos, e sim pela ótica dos dados comuns ali, da profissão da pessoa, dos rendimentos tributáveis que ela recebe ou não recebe, mas tudo que não tem a ver com bolsa. Então, apesar de essa pergunta não trazer a luz para os investidores, ela vai tirar um tempo desnecessário, ou melhor, ela vai não acontecer um tempo desnecessário dele ficar preocupado com essa opção na hora que for lançar os investimentos. Não precisa preocupar. O que vai afetar essa decisão são, de fato, os rendimentos e os pagamentos que ele tem de tudo que não é de bolsa. Muito legal. Existem algumas isenções ali de valores para a declaração. Mesmo o cliente que é isento, é necessário fazer essa declaração? É uma ótima pergunta também. Eu acho que essas perguntas de base principais aí, elas trazem uma orientação que é fundamental. E como eu estou muito nesse corre, respondendo muita pergunta, tem muito tempo que eu não recebo essa de base. Então, assim, parabéns pela condução. Eu acho que a gente tem que começar bem do começo mesmo, para ter todos os fundamentos, para a pessoa não ter aí problema na hora de declarar, de prazo, de escolher simplificado ou completa, ou de saber da isenção. Então, vamos lá sobre a isenção. A Receita Federal, recentemente, ela retirou a obrigatoriedade, vamos dizer assim, universal, de todos os investidores serem obrigados a entregar a declaração. Essa notícia foi vista com muita euforia, muita alegria e até uma histeria no mercado. Não sou mais obrigada a entregar a declaração só porque eu estou na bolsa, já que a minha renda é inferior aos 28 mil e os quebrados lá que a Receita estabelece. Porém, aqui vem, de fato, a ótica da experiência. Enquanto todo mundo estava comemorando, pelo fato de eu ter experiência e saber que prejuízo compensado é menos imposto pago, guarda essa frase, prejuízo compensado, menos imposto pago. Então, a gente tem esse olhar muito forte ali para o nosso cliente para compensar todos os prejuízos, abater todos os RRFs, utilizar de todas as isenções do 20 mil para ele não pagar imposto a mais. O que isso linka com essa obrigatoriedade da declaração? Nessa notícia da não obrigatoriedade, não foi falado sobre a compensação de prejuízo, porque a compensação de prejuízo ela sempre foi possível na Bolsa Brasileira, desde que o prejuízo fosse calculado e informado na declaração anual. Então, na hora que a gente foi ler a fundo e mandar as perguntas para a Receita Federal em relação ao prejuízo, porque ela não mencionou isso quando ela deu a notícia de que não é mais todo investidor que é obrigado a entregar, o que ela informou foi, de fato, se não entregar a declaração, não informar o prejuízo, vai perder o direito de compensar. E aí, na hora que a gente está falando de renda variável, Carol, é impossível algum cliente seu não ter um prejuízo uma hora ou outra. Você concorda? Concordo 100%. É variável, né? O que nos indica, o que nos direciona ali para a gente ver a nossa performance é o acumulado de um período e não uma operação ou outra porque vai ter prejuízo. Então, o investidor de bolsa que não entrega a declaração, porque tem a renda inferior, a renda exigida, todos aqueles critérios de pessoa comum, ele vai estar perdendo o direito de compensar prejuízo. Então, a minha recomendação é, se é investidor de bolsa, continue com a entrega da declaração anual. Caso contrário, perderás o direito de compensar prejuízo. E agora vamos voltar para a frase que eu falei para você guardar? Prejuízo compensado menos imposto pago.
e a gente quer pagar menos imposto. Então, a minha recomendação é: entregue a declaração. Se você é investidor, nem analise os critérios, simplesmente entregue ela para você ter o direito dessas compensações de prejuízo que vai te fazer pagar menos imposto. Ah, não estou pagando imposto agora. Ok, mas uma hora vai pagar. E aí esse prejuízo vai acumulando porque ele não prescreve. Desde que você vai informando a declaração, ele não prescreve. Então, foi uma pegadinha da Receita ali, né? É um ponto muito importante você trazer esse assunto, porque muitas vezes o investidor se preocupa quando tem lucro, né? E quando tem prejuízo, acaba que pensa que não precisa, né, mexer com aquilo, não precisa declarar, não tem imposto, e pode ser um benefício lá na frente, né? Essa ótica aí do comportamental, né, da análise psicológica, é exatamente isso. Muitas vezes tem prejuízo, não preciso contabilizar, não vai ter imposto, tô abaixo da renda ali para poder entregar a declaração, que eu acho que nem é o caso aqui dos clientes de vocês, né? Aqui eu acredito que são clientes mais privates, né? Mas mesmo você que está assistindo, que tem ali a renda baixa, gente, essa entrega ela é importantíssima. Então, se tem prejuízo, é muito importante apurar para poder compensar e não é esmorecer, eu tive prejuízo, não vou fazer nada, e a pessoa fica desmotivada, né? E aí depois volta com o pique total, começa a ter ganho, não calculou o prejuízo, vai pagar imposto a mais. Muito bom, Alice. Nós tivemos algumas mudanças no sistema de declaração anual o ano passado. Você acredita que haverá mais mudanças para esse ano também? Bom, a Receita é sempre uma caixinha de surpresas, né? Então, eu vou falar aqui bem no viés não é nem uma inferência, é bem um chute mesmo sobre esse ano. Eu acredito que ela vá minimamente criar ali uma ficha ou algum campo para flegar, alguma lista de opções, porque na questão de bens e direitos, os ativos do exterior, gente, ó, tudo que eu falei que até agora foi Bolsa Brasil, agora eu tô virando a chave para exterior. Você pode trazer os ativos para valor presente com a nova norma que surgiu, né? Acho que a gente vai falar de exterior depois, mas eu acredito que vai ter isso. Ela vai colocar ali uma opção se você quer trazer o valor do ativo, stocks, REITs e ETFs na Bolsa Americana para o valor presente, para pagar menos imposto. Então, se ela já soltou uma nova lei que dá essa opção, ela tem que me dar um lugar onde que eu falo, ou eu quero optar, ou então não quero. Então, isso certamente ela deve colocar. A grande mudança que ela fez nos últimos anos foi de código, que ela acabou diversificando esses dois, passou para dois campos. Era um campo único, que era até difícil você descobrir qual era o código de ações, qual era o código de fundos, e ela acabou criando dois campos. Então, um campo vai abranger ali os investimentos, e aí vai ter as subcategorias, ficou até melhor. Mas já foi uma mudança que já tá no primeiro ano, todo mundo, nossa, que horrível e tal. Eu falei, gente, isso aí foi até bom, né? Enquanto tava todo mundo falando, nossa, que maravilha, não precisa entregar a declaração. Opa, gente, isso é uma pegadinha. E a mesma coisa dos códigos. O pessoal, nossa, isso foi muito ruim. Eu falei, não, isso está facilitando o preenchimento. Então, as análises que a gente faz sobre as mudanças da Receita Federal vai muito na margem de erro, que diminui para o preenchimento, porque, como eu disse, são muitos detalhes, e a gente não consegue prever exatamente o que ela vai modificar no programa, exatamente qual vai ser o prazo. Ela ainda não deu nenhum indício aí, a gente realmente tem que aguardar. Legal. Tem vários produtos, né, que já são tributados na fonte, como é a renda fixa, como são os fundos. Para renda variável, isso é feito via DARF. Conta pra gente aí, explica pra gente um pouquinho como que faz esse recolhimento, como que o cliente chega ali para fazer esse recolhimento e colocar isso na declaração anual. Ótimo. Para poder explicar isso, eu tenho vamos dizer assim, não é nenhuma analogia, eu tenho um esquema que é o seguinte: a gente tem 3 pilares da tributação. Calcular todo mês, fazer as apurações, pagar DARF todo mês, se tiver, porque não é todo mês que tem, né? O mês que tem prejuízo ou que compensou não precisa pagar, e informar na declaração anual. Então, a sua pergunta, ela tá passando pelos 3 pilares, porque precisa primeiro apurar o mês para saber se de fato vai ter DARF. Então, não esquecer de compensar todos os prejuízos, utilizar do benefício da isenção dos 20 mil, abater os IRRFs que já foram retidos, para então saber se vai ter a DARF para poder quitar. A guia DARF, também a gente pode falar assim, né? Pode ser o documento de arrecadação ou a guia DARF. Então, essa guia DARF, para ela ser possível ser quitada, tem que fazer o cálculo. E esse cálculo é mensal.
Então, antes mesmo de falar de DARF, é muito importante que exista esse acompanhamento de cálculo, apurando todas as notas, né? O input ali são os dados das notas de todas as instituições pela qual operou, né? Porque o cálculo é por CPF, a DARF é por CPF, então não é uma DARF para cada instituição ali. Renda variável, onde estava o seu CPF, aonde teve movimentação, compila tudo, gera uma única DARF. Brasil é código 6015, investimentos no exterior é código 8523. E a partir do momento que quitou essa DARF ao longo do ano, lembra que a gente falou, a tributação é ao longo do ano, na declaração anual é só informá-la e, pasme, Carol, vou te passar uma pegadinha aqui agora, uma casca de banana, que é a seguinte: você paga a DARF, mesmo que você pagou em atraso e tudo, mas você pagou antes da declaração, tá? Vamos entrar nesse cenário aqui, nesse imaginário aqui. E a Receita Federal recebeu. Você pode até entrar no ICAC, que é o site da Receita, você vai ver o recolhimento dela. Está lá, tudo bonitinho. Na declaração anual, você vai informar os resultados dos seus cálculos. E aí tem uma linha lá, que é a última linha lá do menu renda variável em cada mês. Então, assim, cada mês, janeiro, tem 27 linhas, a última. Fevereiro, a última. 12 meses, a última linha, que é imposto pago. Ou seja, a Receita Federal já recebeu sua DARF, já consta no site dela, mas se você não preenche essa última linha, você sofre fiscalização. Então, tem um ponto muito importante, que é esse preenchimento do imposto já pago, que você já cumpriu as suas obrigações, a Receita já recebeu, mas que é um dos grandes índices de fiscalização, na qual a gente percebe, tanto pelo direct do Instagram, comentário de vídeo do YouTube, e aí essa pessoa acaba entrando para a nossa assessoria para a gente poder resolver isso para ela, que nem é tão difícil resolver, é só retificar, mas eu acho que a partir daí a pessoa dá um clique de, é muito detalhe, deixa eu preocupar com outras coisas mais importantes. Então, voltando aqui, para poder pagar a DARF, tem que ter apuração primeiro e nunca esquecer de preencher essa DARF paga na declaração. Legal. O cliente que cai nessa fiscalização, como que ele deve proceder nesses casos, né? Qual é a melhor forma de resolver essa situação? Olha, tanto fiscalização quanto qualquer obrigação que você está em atraso, sempre vai partir da solução que tem como premissa fazer o que não foi feito, né? Então, se você está com cálculo atrasado, está com DARF atrasada, vai ter que fazer em atraso. Claro que vai ter juros e multa, né? Você não vai ficar ileso, atrasou e tá tudo bem. Então, aí todo mundo atrasaria, né? A Receita não faz assim, ela vai pondo penalidades para os atrasos. Então, seria fazer os cálculos em atraso e a própria fiscalização mesmo, a malha fina, ou receber uma notificação em casa, às vezes chega uma DARF que o investidor nem deve. Ele nem tem imposto a pagar, mas a Receita faz arbitra um valor qualquer, porque a declaração está toda inconsistente, e manda, e muitas vezes a pessoa paga. Então, qual é o conselho para você que está atrasado, fazer em atraso, pagar tudo em atraso? Agora, você que recebeu notificação, que está na malha fina, é rever toda a declaração anual. E para você ter certeza que tudo nela está certo, vai ter que rever todos os cálculos também. Então, é aquele andar para trás, né? Você vai ter que voltar o caminho todo, revisar o caminho todo, para poder fazer os ajustes necessários e as devidas retificações na declaração. Retificou com ela, assim, corretíssima, provavelmente essa notificação, esse aviso da Receita ou essa DARF que ela enviou que não era devida, ela simplesmente tira do sistema e apaga. Mas tem que ser feito esse processo muito investigativo de tudo que já foi feito e ser retificado corretamente. Muito bom, Alice. É importante, né, começar já correto, né? Quem começou errado, ajustar tudo isso para poder ter um caminho mais fácil e não ter dor de cabeça daqui para frente. Nossa, certamente. Fazer em dia, isso vale para tudo na vida, né? Não é só para tributação. Se a gente faz em dia e não atrasa, as coisas fluem mais, o risco de erro é menor, o risco de penalização é menor. Então, de fato, o ideal é ter esse acompanhamento mensal e não falhar nele. Poxa, mas eu estou atrasado. Ok, vamos regularizar isso para trás e passar a ter esse acompanhamento mensal para conseguir focar no que importa, que é utilizar ali da Carol na mesa de renda variável para fazer as operações, para poder tirar as dúvidas, para ver o mercado, para o seu negócio, para a sua fonte de renda, para a sua família. A tributação ela não pode ser um grande espaço, uma grande caixinha que utiliza muita energia. Alice, aproveitando o seu conhecimento, outro ativo que gera muitas dúvidas, que tem crescido ali o número de investidores, são fundos imobiliários.
Como que funciona a tributação nesse tipo de produto? Ótimo. Fundos de investimento imobiliário, de fato, vem crescendo muito. Quando eu comecei em 2007, não tinha ainda. Né? Se tivesse, eu tinha passado por ele, porque eu passei por todo tipo de mercado. Bom, fundo de investimento imobiliário, ele tem duas peculiaridades. A compensação do prejuízo dele só pode ocorrer com o próprio fundo de investimento imobiliário ou com o Fiagro. Então, você não consegue pegar o prejuízo de um fundo de investimento imobiliário e abater numa ação, mesmo que ela seja de day trade ou de swing trade, não consegue abater numa BDR, num ETF. Então, ele é restrito a um universo ali de compensação só entre fundos de investimento imobiliário e Fiagro. E ele tem o percentual de 20%. Esse 20% é para caso venda a cota com lucro, porque os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário até o momento não têm IR. Né? Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente de que, mas tem que pagar imposto? Tem, na venda com lucro, assim como dos outros ativos também. E essa restrição da compensação, ela está limitada a só fundos de investimento imobiliário com Fiagro. Na própria declaração anual é até separada as tabelinhas de renda variável. Você tem operações swing trade e day trade, onde que ali você vai colocar resultado de ETF, de BDR, de opções, de termo, futuro dólar, futuro índice, vai colocar tudo. Mas tem uma outra linhazinha que é fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Então, na própria declaração já existe essa separação entre esses outros ativos e fundos de investimento imobiliário, até para que a compensação ali seja populada, seja informada de forma separada, porque ela só pode acontecer de forma apartada. Vamos lá, Alice. Última pergunta. Offshores, nós tivemos uma mudança de tributação que gerou muitas dúvidas aí para os investidores. Fala um pouquinho aí sobre essa mudança e se já é válida aí para essa próxima declaração. Menina, o negócio está num frenesi absurdo, assim, porque as mudanças elas foram muito significativas. E você finalizou a pergunta melhor impossível, se já está valendo para essa declaração. Esse é o ponto importante, porque não adianta a gente falar das mudanças, sendo que a gente não vai aplicar elas nessa declaração de agora. E essa é a resposta. A declaração de agora é referente a 2023. Então, está valendo as regras de investimento no exterior de 2023. Então, tudo que foi, lembrando, a apuração é ao longo do ano, tudo que foi investido ao longo do ano no exterior, né, offshore ali, que é fora do território, né, foi investido no exterior ao longo do ano de 2023, estava sob a legislação de 2023. Então, ainda tem a isenção dos 35 mil, a apuração ainda era mensal, os percentuais e alíquotas ainda eram diferentes. Então, essa legislação anterior, ela ainda tem que ficar viva na nossa mente, na nossa cabeça, para poder fazer a declaração agora de 2024, porque sempre se refere a 2023. E aí, mesma coisa, Carnê-Leão, GCAP, mesma legislação anterior. Em 2024, os investimentos fora do Brasil, a partir de 1/1 de 2024, é que vão estar sob essa nova lei que saiu e que já está valendo. Mas, para não confundir o pessoal, eu vou esperar passar essa declaração, sabe, desse ano, para eu começar a adentrar mais nessas mudanças de 2024, porque às vezes a pessoa ela pega um vídeo no meio ou tirou uma atenção em algum momento e, como eu disse aqui, meu intuito é sempre ajudar os investidores, estar do lado deles. E se ele pegar a informação errada da tributação, achando que a lei vigente já está valendo para essa declaração de agora, ele pode se confundir. Mas se foram mudanças muito significativas, a gente pode até marcar um outro bate-papo depois para poder passar todas essas mudanças aqui para o público da Cat Investimentos. E para a declaração, agora, de 2023, abril de 2023, ali, meados de abril, legislação antiga para investimentos no exterior, então todas as regras antigas são as que devem ser consideradas. Muito bom, Alice. Muito esclarecedora. Essas informações são extremamente valiosas, né, nesse momento. Eu queria agradecer. Não, deveria ser ao longo do ano também, né? Porque não só nesse momento, mas a gente sabe que o pessoal acaba deixando para a última hora e agora é onde que eles buscam mais esse conhecimento. Mas só reforçando aqui, gente, ao longo do ano que a gente tem que ter todo esse conhecimento e aplicar, né? Exatamente. Eu queria agradecer muito sua presença. Foi bastante esclarecedora aí as suas informações.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Kátia Investimentos. Para todos vocês que estão assistindo, não deixem que a tributação se torne um empecilho. Parabéns a vocês pela iniciativa de trazer esse conteúdo, né? Fico feliz que seja comigo e espero que todo mundo tenha excelentes investimentos. Meu muito obrigada e até mais. Até mais.